fazer. Obrigada. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de mais esse estudo, Senhor, do nosso irmão André Luiz, Senhor, que tanto nos esclarece, Senhor. Pedimos por todos nós aqui presentes, cada lar representado, Senhor, que o nosso estudo possa permanecer na tua santa paz, Senhor. Agradecemos por tudo. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. Então, quem gostaria de fazer uma recapitulação? Que agora a gente vai parar assim no meio dos capítulos, né? Que são grandes, né? Até a Eliane estava perguntando. Que eu me lembro mais ou menos é que eles estavam numa reunião mediúnica, onde tinham acho que 18 médiuns, né? 18 pessoas, e só 6 estavam propícios, né? Aptos a servir como intermediário, né? Então, sim, André sim. nós estamos num diálogo, né? Entre Alexandre e o André, ele está perguntando algumas coisas. E nós paramos aqui, indicando o médio, prosseguiu o orientador com voz firme. Quem gostaria de ler? Eu posso começar. Posso ler. Tá, pode ler, Fátima, pode ler. Qualquer coisa, leio depois. Tá bom, tudo bem? Se você quiser ler, também não tem problema, não. Não tem problema, não. Aí, quando você cansar qualquer coisa, eu posso ler, não tem problema, não. Tá bom. Pode começar, Rita? Pode começar. Quando você quiser sentir vontade de parar, pode parar também. Fazer um comentário, tá? Ok, Rita. Indicando, o médium prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão não é simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso, e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que os outros falem, dar de si próprio para que os outros recebam. Em suma, deve servir de ponte onde se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe colaboração redundante ao sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Rita, pode dar uma paradinha aí, rapidinho, nesse parágrafo? Claro, Luciane. Alô? Oi, Luciane, fala aí. Não, o meu travou aqui, pode falar, Luciane. Tá, obrigada. Assim, eu achei bem interessante esse parágrafo, né? Porque os espíritos, acho que é Alexandre que está falando nesse momento. Acho que é Alexandre, é o orientador. Então, aí ele falando, né, que eles dão uma assistência, né, para que o médium possa ter condições mínimas, né, para se dedicar também à mediunidade, aos trabalhos mediúnicos. Foi o que eu entendi, né? Porque ele fala que se o companheiro não tem um pão, se o companheiro tem muitas dificuldades, como é que ele também vai se dedicar 100% o seu pensamento, seu coração voltado para as questões ali do estudo e a dedicação
mediúnica, né? Tá com a cabeça mais tranquila, né? Porque às vezes a gente está passando por um turbilhão na vida da gente, assim, num momento em que até a mediunidade é afetada, né? Porque às vezes aquela problemática é tão forte, mexe até com o seu organismo, né? Seu físico mesmo. Então Quando aqui, você... Não, pode então falar. que eu entendi, né? E achei extremamente interessante, isso aqui, a disposição para precisamos cooperar. Então, a Alexandre fala para o André, né? Precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples. Então, né, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Então, é o amparo aí, né, que a gente tem, pelo menos foi o que eu estou entendendo. Aí, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija. Não, antes de você pedir para parar, eu já ia pedir mesmo. Por dois motivos. Um, por conta disso, e desse início que ele diz. Este irmão não é um simples aparelho. O médium não é só um aparelho de comunicação. Né? Sim, ele é um espírito claro. livre. Espírito livre quanto ao nosso. E que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar. Ele vai falando que precisa renunciar. É um espírito livre, mas tem que ter renúncias. Ele não está ali subjugado, ele está ali se oferecendo como ponte. Então, se ele está se oferecendo como ponte, ele tem que ter certas qualidades. E se não tem, tem que buscar tê-las. O mínimo, né? Que é trabalho do médium. Aí, no final, ele vai falando que Luciene já colocou aqui. E eu me lembrei do Chico. Que a gente nem sabe se esse médico a quem Alexandre está se referindo não é o próprio Chico Xavier. É verdade, né? Não é? Pelos Muitas valores vezes, interior sim. que ele cita aqui, né? Então, muitas vezes, o Chico aparece como exemplo em várias obras do André. Não falo o nome, mas a gente sabe que é. Até o centro é o centro da prece. Da prece, não, o centro que o Chico frequentava. Quem lê a biografia do Chico sabe, no começo, o Chico sempre teve uma vida muito difícil. Trabalhou de atendente em balcão e conforme o trabalho foi aumentando, percebam isso, conforme o trabalho foi aumentando, a espiritualidade foi promovendo para ele, através do esforço dele também, um emprego público, uma garantia de pão. Mas a espiritualidade só dá o estritamente necessário, ela não dá nada a mais. Você precisa ganhar o pão, você vai ganhar o pão. Agora, se você quer mortadela, queijo, coalho, quer não sei o quê, aí é outra história. Ele vai dar o pão. E é o que o Chico ganhou. Né? O Chico, só um instantinho. O Chico, naquele emprego que ele tinha de funcionário público, primeiro ele entrou como servente, depois ele fez uma prova interna e passou a ser escriturário. E aposentou assim. Divaldo também. Ivone de Amaral Pereira trabalhou como costureira. Duvido que a espiritualidade não tenha promovido irmãos para levar a costura para ela, para que ela tivesse o pão, o mínimo. Como é que o médium vai trabalhar como ponte passando necessidade? Olha que o Chico passou fome, hein? O Chico passou fome. Ele era assistido pelo Marieta Gaio, aqui do Rio. Um companheiro escutou ele vendendo, ele tinha ganho uma casimira, e ele vendendo, aí o companheiro falou, relatou a situação dele, e um outro companheiro promoveu essa cesta básica para a família dele. Os próprios espíritas não sabiam que o Chico passava necessidade de fome. Mas olha como é que a espiritualidade movimentou para que ele tivesse o pão. Então, o médium sempre vai ter o pão, o necessário, para que ele possa efetuar o seu trabalho da forma mais digna possível, para que ele tenha paz. Como é que a pessoa fisicamente com fome vai... Não tem como, gente. Não tem como.
Muito bonito isso que a Alexandre fala. Alguém mais quer falar? Não, e até para se dedicar realmente, né, para estar ali naquele momento concentrado, sem as preocupações, né, de, por exemplo, não poder alimentar a família, né, de não ter um emprego. Isso tudo, de uma certa forma, mexe com a pessoa, né, quando você tem responsabilidades. Então, é óbvio que se a pessoa quer trabalhar, ela vai ser amparada nesse sentido, né, como você falou, ter um mínimo para que ela tenha também condições de, nesse momento, se sentar, né, de se entregar, né, sem... É o amparo, mas agora é o pão, é o estritamente necessário. Não é o supérfluo, não é o luxo, não é nada disso. O Divaldo também, por exemplo, o Chico só trabalhava nas horas vagas dele. Porque o chefe dele, apesar de ser espírita, isso eu acho muito bonito, muito interessante também, a gente pensar nisso. O chefe dele, apesar de ser espírita, nunca deixou que ele descumprisse a tarefa dele. O Chico nunca faltou. O Chico nunca chegou atrasado. Porque ele poderia dizer, eu trabalho a madrugada inteira, como é que eu vou levantar para estar, sei lá, no meu expediente na repartição 7 horas da manhã? Era um dos melhores, fazia datilografia, datilógrafo. Escrevia muito bem o português. Quer dizer, cumpriu a tarefa dele como homem do mundo de forma exemplar. E apesar do chefe ser espírita e do Chico participar do culto cristão no lar, na casa do chefe. Na casa deles, né? Não tinha passar a mão por cima. Não, o Chico cumpriu a tarefa dele. E o chefe também cumpriu a tarefa dele como chefe dele. Né? Misturou as coisas. Amigos, né? Amigos, mediunidades à parte. À parte. Vamos continuar. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compreensão divina, Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados, complexos. E, ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superava os raios X, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam um extenso pavio, sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enorme proporções. Os centros metabólicos infundiram-me surpresas. O cérebro mostrava configurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e empoderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Observação perfeita, indagou o instrutor, interrompendo-me o assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural
que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático, requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado. Sabe o que eu lembrei? Agora, eu lembrei de Chico de novo, né, que é a nossa referência, né, e a gente conhece a história, assim, dele, né, relatada. Eu lembro de um comentário dele quando ele estava escrevendo Paulo Estevão. Paulo Estevão? Foi Paulo Estevão, sim. Que, vê se vocês lembram de alguma coisa nesse sentido. Que ele falava de que é como se ele estivesse vendo toda a cena, como se ele estivesse sendo transportado para o lugar onde tudo tinha acontecido. E ele via toda a cena acontecendo ali, naquele momento. Vocês já ouviram falar disso? Eu já ouvi, a Eu já Ivone ouvi, também. sim. A Ivone também. Divaldo também. A maioria dos médicos, quer dizer, médicos. Não, isso que eu Tá estou falando. de... Nós estamos falando de médios com missões, né? Então, talvez isso me remeteu a essa lembrança, porque como ele fala que não é só você pegar um lápis e escrever, né? Existe todo... não é, por exemplo, não é uma pessoa, por exemplo, ditando uma carta. Exato. Não, o espírito não está ditando. Até essa palavra ditar não é, me parece equivocada aqui no caso, né? Inadequada. No caso, há uma ligação mesmo. Você, além de você escrever, passar para escrito o pensamento, você sente as sensações, as dificuldades. Então, por exemplo, o Chico estava com dificuldade de entender nosso lar, que era muito, muito novo, né? O que André fez? André levou o Chico para nosso lar, só que ele não pôde, ele viu de longe, vamos dizer assim, ali nos arredores, ele não entrou em vários lugares para poder entender. Nós também, quem entra na doutrina e lê nosso lar logo de primeira, acha tudo muito estranho, muito impossível, muito vago, muito... Eu, na época, eu pensei assim, esse troço aqui não... Eu fechei nosso lar, falei, não, isso aqui é invenção, não é possível, porque ainda não era a época. Imagina o Chico escrevendo. Então, você vendo, sentindo o ambiente é outra história, é o que ele diz aqui, né? E assim... É complexo, o negócio é complexo. Porque você, nessa série do Chico, do Emmanuel, né, que é 2000 anos, enfim, Paulo Estevão e 50 anos, assim, tem uma coisa assim ele põe uma emoção no que ele escreve que não é é como se realmente ele tivesse sentindo tudo aquilo, tivesse visto mesmo, tivesse... No caso, ele viu, né, Fátima? Não, sim, isso que eu estou falando. Não é uma coisa... a memória dele. Eles levaram ele para trazer aquela memória. Aquela memória. Não, isso que eu estou falando, né? Porque senão não tocava tanto a gente, né? Eu lembro que Por exemplo, se a gente for escrever sobre determinada época, se a gente não viveu aquela época, é tudo muito estranho, muito longe, muito vago. A Ivone, quando... Eu não me lembro qual o livro, porque Ivone já teve uma encarnação que ela esteve na Rússia. Eu não me lembro qual foi o livro que ela foi levada também e entendia o que as pessoas estavam falando em russo, porque ela já teve uma encarnação. Então, ela foi só relembrar. Aí é mais fácil você entender os costumes, a fala, a época. É mais fácil. Faz sentido para você, né? Você entende até na hora de você transformar aquilo em palavras, né? Porque, por exemplo, você vai descrever um cego nessa encarnação, descrever, sei lá, qualquer coisa. Ele até sente, mas ele na mão, mas não é a mesma coisa de você ver. Ele vai descrever conforme as sensações dele. Agora, para um vidente é muito mais fácil. Nem sei se ficou assim muito, esse exemplo ficou muito de acordo, mas é mais ou menos isso. Agora, a gente tem que perceber que não é tão fácil assim
a psicografia, a psicofonia. Olha quanta coisa não precisa antes da transmissão da mensagem, não será simplesmente tomar de mão. Há processos intricados e complexos. Então, o espírito chegar e passar a sua mensagem pela psicofonia ou pela psicografia é muito difícil. Nós também não teremos essa facilidade, não. É difícil, é complicado. Até, por exemplo, não era qualquer espírito que podia se aproximar do Chico e transmitir uma mensagem, psicografar um livro. O próprio, no livro Voltei, o irmão Jacó, ele teve um trabalho para poder escrever Voltei. Emmanuel primeiro recusou, passou um tempo, ele consentiu, mas falou para o irmão Jacó, você não vai poder usar o seu nome, o nome que você tinha como encarnado, você vai ter que usar um pseudônimo. Ele não gostou, não, mas depois aceitou. Porque ele queria passar a história dele. Uhum. Ele era muito conhecido. Então, Emmanuel cortou a asa dele. Apesar de ele ter sido presidente de Federação Espírita, doutrinador, um companheiro muito atuante no movimento espírita, nananina, não. O Emmanuel tomava conta ali, ó, da potencialidade mediúnica do Chico. Né? Sabia do vaso precioso que tinha, né? É. As possibilidades, né? É, e não é um oba-oba, é tudo muito organizado, não é qualquer espírito que poderia escrever. Você vê, André ficou 2 anos convivendo na psicosfera do Chico, né? na ambiência mental, para poder captar nosso lar. 2 anos. Os dois, para poder haver uma sintonia fina entre os dois. A gente pensa que é só pegar um lápis, botar na folha de papel negativo. E blu, blu, blu. Negativo. Aí a gente quer escrever, alguns médicos querem escrever livros. Depende do espírito que você está dando, né? Tá dando mão, né? Com quem que você está andando. Então, vamos continuar. Vamos lá. Estava admirado. Acredita que o intermediário perguntou: possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica no exercício mediúnico de qualquer modalidade. A epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças. Em se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muitos, antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto da nossa atenção especial para que os pensamentos grosseiros não lhe passem no campo íntimo. Caraca. Fui convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores do nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas recebem coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide. Que é isso?
Vamos em frente que a gente não fez anatomia. Não, meu livro... No meu não tem. No meu não tem, porque o meu é antigo. Fala que corpúsculo... Meu tem. Quer que eu leia? Leia, por favor. Lê. No meu tem pequenos grânulos basófilos localizados no citoplasma das células nervosas, constituídos pelo retículo endoplasmático rugoso, Entendi. estrutura celular responsável pela síntese de proteínas. E a letra é miudinha, gente, horrível para eu ler. Não, agora nós ficamos sem agora dúvida nenhuma. Ficamos em situação pior. Não, agora a gente está sem dúvida nenhuma. Melhorou muito a nossa vida. Entendi agora, tudo. Pronto, podemos continuar. Vamos lá. Necessário aos processos da inteligência. Alguma coisa que é necessário aos processos de inteligência. Fica mais simples, né? O sistema nervoso simpático, mormente, o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Caraca, que coisa interessante isso, né? Porque mesmo Posso falar? Já falando. Então, porque o que acontece? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu já tive várias experiências de quando eu estava dando uma comunicação qualquer, não estou falando aí nem de psicografia, estou falando de psicofonia, de, às vezes, não conseguir falar direito, ficar assim numa sensação de coração batendo mais forte, tremendo, eu ficava preocupada. Depois eu parei até com isso, de me preocupar, porque a gente começa a confiar mais, né? Acho que é uma coisa natural. Mas era tudo tão físico, eu falava, gente, pode até morrer aqui. Eu pensando, dando uma passividade, porque tem toda uma... Mas a gente, né, sabendo disso assim, dessa forma, que a gente tem todo um amparo nesse sentido, né? Porque realmente atinge todo o físico, né? Esse intercâmbio, né? essa intermediação. Mas só que os caras estão ali atentos, nos ajudando, fazendo todo, né, dando todo o auxílio que a gente vai precisar nas áreas, né, que serão afetadas ali, né? A parte nervosa do médium, ela é muito sensível. É uma aparelhagem muito sensível. Agora, a gente imagina esses médios com missão mesmo. A aparelhagem é um violino, né, muito mais raro do que o nosso. É um Stradivarius. Né? Raríssimo. Então, há que se tomar todo cuidado. O próprio Chico, o próprio corpo do Chico, o corpo do físico, queria receber o Chico, porque a mediunidade ela é física. Ele foi preparado. O corpo anterior, porque o Chico veio antes de ser o Chico, ele veio numa encarnação anterior. Houve um aborto espontâneo, porque o corpo que foi preparado não atenderia de forma adequada à missão que o Chico precisava. A espiritualidade viu. Deve ter acontecido alguma coisa aí, né? Então, a mãe dele, antes de engravidar dele, teve um aborto espontâneo. Imagine um corpo que foi preparado, diz que um século na espiritualidade, o protótipo, né, do corpo dele. Imagina, teve todo esse trabalho, imagina o nosso também tem. Se o dele teve com muito mais cuidado, né, de forma muito mais especial, o do médium também tem, porque ele é um aparelho fino, como ele diz, que qualquer coisinha pode desestabilizar, pode tirar, igual uma ferramenta uma ferramenta específica para determinado trabalho, ela tem que estar afiada.
Não é qualquer pessoa que pode manusear, porque vai cegar, porque vai quebrar, porque vai empenar. Mesma coisa é o médium. Então, você tem que tomar todo cuidado para que o choque não fique no nosso... Imagina, senão seria um problema total, os médios ficariam perturbados emocionalmente, traria para o corpo físico, às vezes, um baque, né? um trauma que o espírito está sentindo, a gente sentiria também. Vem suicidas, o suicida é tratado antes. Se o suicida vier in natura para o médium pode até desencarnar. Então, o suicida ele é tratado antes. No livro Memórias do Suicida, os instrutores falam isso. E quem dá passividade para irmãos assim muito tementados e perturbados, já fica meio assim perturbado também, demora um pouquinho para se recuperar, mas depois se recupera. Dependendo do espírito, a gente fica até um pouco resfriado. Baixa a nossa imunidade, não baixa toda, mas baixa. Né? Não é? Quantos relatos aqui os médios não têm? Isso porque é todo um tratamento, todo um cuidado. Por isso que a reunião mediúnica ela tem que ser muito séria. Ela tem que ser muito séria, com os objetivos bem traçados, para ter todo esse cuidado. Uma reunião em que não há piedade, em que as pessoas vão de forma leviana, os espíritos se afastam. Eles não vão compactuar com isso. Aí fica o bel prazer. Então, tem que se tomar muito cuidado. Vocês viram? A gente viu aqui, acabamos de ler. O preparo que precisa para o médium também. O cuidado que eles têm com o médium. Quando o médium sentou, quantos irmãos ali já não foram? Imagina quantos irmãos. É que a gente não tem evidência assim. Mas se tivesse uma evidência mesmo, a gente ia ver o movimentar, que é uma movimentação, que é uma reunião mediúnica. Quem gostaria de falar mais alguma coisa ou continuar? E na reunião de palestra pública também, né? Sim, na palestra pública também. Mas você diz em que sentido, Lívia, para a pessoa que fala? Não só para pessoa de fala, digo movimentação de desencarnados, né? Muita coisa, porque irmãos são levados para tratamento. Às vezes a palestra ela reverbera para um plano espiritual, para uma situação, para um grupo de espíritos. Às vezes o encarnado está ali falando lá na frente, mas tem o instrutor, né, o companheiro que coordena aquela reunião, vai acrescentando ao que o médium fala, às vezes vai inspirando aquele médium para que ele fale o que aquele grupo de desencarnados precisa ouvir. É uma movimentação muito grande. Então, quem fala lá na frente tem muita responsabilidade, né? Porque a gente não tem um alcance do que é aquela reunião. Fica gravada no plano espiritual também, até para possíveis utilizações, de repente até para instruir, olha, não é assim que se faz, ele fez assim, mas... Acho que eu vou me arrumar melhor nas próximas. Vou trazer o exemplo de como não se deve fazer, mas a gente sabe que tem. Ó, faz igual esse aqui não, ó. Aqui a gente vai ver esqueci o nome do aparelho, que eu tinha um problema danado com esse aparelho. Psicométrico, eu esqueci o nome do aparelho. Espera aí só um instantinho. Que eles levavam... Ai, gente, não vai dar. Continua falando aí que resolveu todo mundo latir agora. Aqui de casa acalmou, graças a Deus. Vamos lá, vamos seguir. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. Repare nesta anatomia nova a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir.
Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações. É necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Calixto, falou Alexandre em tom grave. Temos 6 amigos para o intercâmbio, todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Laçou-o com o braço esquerdo e, lançando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembrança do companheiro. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às radiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz do servo, que se regozija com as bênçãos do trabalho, e dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: Paz de Jesus seja convosco. Show de bola. Super interessante essa forma, Muito, né? Muito, muito. Então você vê que eles. Qual é o melhor médium? Não é o que tem as maiores potencialidades mediúnicas, é o que deixa passar pouca coisa de si mesmo. Que é o mais fiel possível à comunicação do espírito. Claro que o médium sempre vai filtrar alguma coisa, e ele tem que filtrar mesmo. Mas o essencial tem que passar. Por exemplo, se chegar um irmão muito agressivo, falando de forma chula, o médium vai tirar, né? E vai colocar a mensagem em si. Muito Mas e quando são interessante. aquelas comunicações que o médium é inconsciente? Não existe a mediunidade consciente, assim, totalmente. Totalmente O médium, inconsciente. o médium ele pode até não se lembrar de toda a mensagem, mas não existe um médium inconsciente. Ele sabe, ele está ali do lado. Ele está ao lado ele cede, mas ele está ali do lado. Ele está O consciente médium, no momento, por mais que ele não se lembre depois. exatamente, ele não se lembra depois, mas ele está consciente. O Chico até fala que ele poucas vezes escreveu de forma mecânica, ele sempre estava ali, assim, sem saber do que se tratava a mensagem. Ele sabia do que se tratava. Nós tínhamos não vou citar o nome do centro, nem o nome da média, mas no centro que eu frequentava, no Mutuá, eu nunca estive de repente Fátima sabe quem é, até já participou de reunião com ou Luciene, que são mais antigas. Ela era uma média inconsciente. E a preocupação dela, ela sempre perguntava para o marido assim, se ela tinha falado alguma besteira, porque ela não se lembrava de nada. Eu nunca participei de reunião com ela, mas ela era inconsciente. Ela não se lembrava de nada, mas ela estava ali na hora da comunicação. O espírito estava ali. Ela, espírito, né? Controlando, porque a aparelhagem é dela. Eu não vou emprestar meu violino assim, né? Você se lembra, Fátima? Você lembra, Luciene, dela? Lembro sim, Rita. Você Sei lembra, quem é. né? Sabe quem é, né? Lembro. Eu nunca Sei participei sim. com ela, mas ela era inconsciente. Também foi a única que eu conheci. Eu também. Eu achava que aquela menina Mari Lúcia era inconsciente também, porque eu acho que ela não fica muito ali não lugar, sei. não. Esse termo inconsciente não é o mais adequado. Porque É como se ela falava, ela não lembrava, saísse né? daqui, viajasse. Oi?
Ela não lembrava, Ela não lembrava de toda, ela não lembrava de toda a reunião, ela tinha uns flash. Não, aí ela João perguntava, sempre perguntava, você lembra? Seu João, ela sempre falava para o seu João, não, eu não lembro, ela não lembrava de nada. Mas ela não lembra conscientemente. Mas ela sabe. Tem a participação, né? Como Não, sempre o médico está ali do lado. E há outros irmãos também, né? A reunião, como a gente viu, não é a la Bangu. É tudo muito bem organizado. Cada um sabe da sua tarefa, cada um sabe do seu papel, dos irmãos que poderão falar, dos que não poderão, dos que estão preparados, dos que não estão. Olha o trabalho que é, gente. Uma reunião mediúnica ela não pode ser jogada, feita de qualquer forma. Por isso o nosso preparo é importante também. Para a gente colaborar, né? Já pensou a gente ficar no grupo dos que não vão poder participar? Vão ser neutralizados. Vão ser neutralizados. Ainda vão ser, daqui para lá, nada. Só esses aqui, esses dois aqui. Ah, gente, não dá. Vergonha, né? Que vergonha. Ainda bem Ainda que a fala gente fica assim, sabendo. bota essa moça para perder a condução, se atrasar, que ela não vai. Não, eles não deixam vai fazer até. nada Eles deixam ir, porque nós somos tratados também, né? Ai, mas olha o peso que não é. Misericórdia divina atuando, né? Mas como olha sempre. O peso que não é. É verdade. É complicado. A gente muda, Lívia, ou não? Lívia, pode mudar, pode ler agora. Olha, não, estou dizendo, muda a sala. Ele não mandou uma. Não, então vamos. Ele ainda não mandou, não. Qualquer coisa a gente, se aparecer aqui, a gente muda, pode ser? Pode. Eu estava vendo uma palestra falando sobre a epífise. É hoje uma das glândulas mais estudadas. Existe uma revista internacional que só estuda e há artigos e pesquisas acadêmicas sobre a epífise. É uma das glândulas que atualmente é a mais estudada. E a doutrina espírita já vem falando dela há muito tempo, né? No meio espírita também. Claro que a gente não vai falar com todo o conhecimento, porque não temos aqui ninguém na área médica, né? Mas tem um médico, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele é espírita, eles estão fazendo a comprovação da glândula pineal com conexão com a espiritualidade. A mediunidade, né? Isso, Eu me lembro que uma vez eu vi uma pesquisa, não sei se foi pesquisa, se foi documentário, mostrando que algumas pessoas, principalmente os médios, gente, você tem muitos anos, eu não lembro direito mais o artigo, que, por exemplo, parece que alguns médios têm cristais em volta da epífise e que não trazem problema nenhum. Pode ter alguma ligação com a mediunidade, né? Isso tem muito tempo que eu li sobre isso. Vamos continuar, então. Olívia não é aquele Décio, não, e Andoli, uma coisa assim. Ele fazia ele e a doutora Marlene Nobre, eles fizeram vários estudos, né? Esse Décio, ele tem. Foi ele que eu vi ele falando sobre essa revista que é. Ele mesmo faz muita pesquisa nessa área. Muito interessante. Bem legal, né? Ele é bem legalzinho. Lívia, lê você agora. Eu não lembro quem é, não. Eu esqueci o nome dele. Vamos lá, eu leio então. Capítulo 2, a epífise. Enquanto nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção ao médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e, em derredor, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como um intermediário em serviço. Sobre o núcleo semelhante, agora a flor resplandecente, caía luzes suaves, de mais alto, reconhecendo eu
que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Estudara a função da epífase nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois, decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Minhas observações ali, entretanto... Posso fazer uma perguntinha? Não sei se eu entendi errado. Essa questão aqui nesse parágrafo, eu entendi que nessa época, nesse período, nesse parágrafo aqui, está falando que a pineal é responsável pelos instintos, pelo controle dos instintos sexuais nas crianças. É isso? É inibidora. É um inibidor. Infância, ela é inibidora, para que essa função sexual não desperte na infância. Mas conforme a criança vai crescendo e entrando na adolescência, ela abre. Ela abre. Uhum. Depois, quando já se estabelece, é que estão dizendo, diminui para que o útero, a parte sexual, os órgãos sexuais atuem, ela diminui. Então, eles achavam que ela só tinha essa função, mas não tem. Uhum. Ela tem outras funções. Que eles vão falar agora no texto. E nessa época, hoje em dia, ela é muito estudada. Então, eles estão descobrindo várias coisas. Eles achavam que era uma glândula que depois não tinha... Ela fica aqui, ela como se fosse o terceiro olho. Ela não tinha função nenhuma depois, mas tem. Ela está aqui entre as nossas sobrancelhas, se você traçar uma reta, ela está bem no meio do cérebro. Sim. Eles vão falar isso aqui. Da mediunidade, né? Sim, vai falar. A pineal, ela é um grãozinho assim, ela é bem pequenininha. Você vê uma coisinha tão pequenininha e com tantas funções. Na época que o livro foi escrito e a ciência da época, hoje avançou, né? Eu não tenho muito conhecimento sobre a pineal, porque eu realmente não estudo sobre ela, não entro muito na parte científica da doutrina. Mas para quem gosta, já tem várias, a literatura é vasta. É porque eu não tenho essa área. Então, eu vou ler como a gente leu aquela definição, vou ficar daquele jeito ali. Então, vai ficar na mesma. Então, nem entro. Mas deu para entender, só queria entender esse pedacinho aqui. Tem um livro do Pastorino, que é Pastorino o nome dele, que ele acho que é mecanismo. Eu até tenho ele aqui, que eu imprimi uma vez, ele não está nem mais. Não é saiu de linha, não, tem outro nome, não se publica mais. Ele faz um relato bem bacana sobre a pineal, assim, não uma coisa mais mortal, não tão espiritual, assim, com esse conhecimento todo, né, do Alexandre, por exemplo, e do André Luiz, observando isso como espírito. Mas é bem legal. Teria que explicar como se explica para uma criança de 6 anos o que é a pineal. Mas para os mortais mesmo, né? Assim, bota mortal nisso, eu estou bem no beabá. Teria que explicar assim, quase com desenho. Não, ele tem desenho realmente, não, é mas teria desenho que ser uma mesmo. pessoa assim, olha, isso aqui parece isso aqui assim, aí faz isso, bem aí fala, inclusive, mesmo. Dessa questão do tamanho dela, que é pequenininha, com desenho mesmo, Rita, é com desenho, é para quem não sabe nada. Não sei se ela é do tamanho de um grão de arroz ou de um grão de ervilha. Bem pequenininha. Ela é bem pequena. Ela também, eu estou vendo aqui no Google, ela também ajuda na questão do nosso relógio biológico, assim, né? Biológico. Isso, noite, né? Noite, dia, claro, escuro. Até dizem que, por exemplo, quando você está dormindo à noite,
é bom você deixar sem nenhuma luz, entendeu? Deixar tudo apagado para ela poder você conseguir ter uma noite mais tranquila. Ah, eu acredito nisso mesmo. É. Vamos lá, nós então. temos um relógio para acordar, para dormir, né? Uhum. Bem, quem quiser se aprofundar, aprofunda. Vamos lá, então. Vou voltar. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me, fim do serviço ativo. Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não me esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa, noutro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Sem dúvidas, acrescentei. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade. As forças criadoras e em seguida continuam a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra dever-se-lhe-á devar-se-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Fred interpretou-lhe o desvio, quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante no corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Aos 14 anos aproximadamente de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem encarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões, vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Achava-me profundamente surpreendido. Findo o intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas nas outras, na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Deus meu! Exclamei. E as glândulas genitais, onde ficam? O instrutor sorriu e esclareceu. São demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades de força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Alexandre fez um gesto significativo e considerou. No entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise, como glândula da vida espiritual do homem. Dentro do meu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele. A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital.
que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energia psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Quantas existências temos desprendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais. E daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos, com os nossos desvarios e irreflexões. Do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado, decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria construir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras. A perversão do nosso plano mental, consciente em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordens mais íntimas na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Renúncia à abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos à lei cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados. Quando ele diz centros vitais aqui, ele quer dizer os chakras? Me parece que sim. Tá. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais se o homem não cogitou do burilamento próprio. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração, além do túmulo, mas não representam a realização precisa. Tira uma dúvida aqui, Rita, vê se eu não sei se eu entendi direito. Quando ele diz dessa glândula pineal, que essa viciação que a gente vem carregando de outras vidas, isso é meio que como uma memória? Nós não somos herdeiros dos nossos atos? Sim, mas a ligação com a glândula pineal é como se ficasse essa memória ali? Fica gravada. Por exemplo, fisicamente, ela vai para a área sexual liberar na adolescência, né? Quando a gente vai entrando na puberdade. Mas depois, nessa área sexual, ela vai trazer a nossa lembrança do que nós fizemos. Dos desregramentos, das problemáticas. Nossa caixa preta. Exatamente. É o pendrive da nossa vida. Aí aflora tudo. Aflora tudo, vem tudo. Por isso que é a fase terrível, né? Essa fase. Por isso que a personalidade ela vem mais forte, assim, nessa idade. Na adolescência. Uma vez, uma mãe pediu, não sei se para quem falou, ela conversando, né? Pediu que
queria que o filho dela, o filho, né, ou a filha, dormisse durante a adolescência e só acordasse na idade madura, jovem, né? Aí a pessoa com quem ela estava conversando disse, mas minha irmã esteve dormindo agora na infância, agora na adolescência que desperta. Você vê que a criança, ela vem de um jeito, quando entra na adolescência, ela muda. E dependendo de quem foi esse espírito de desregramento, traz como bagagem. Então é um complicador, né? Por isso que a gente tem que ter, como ele diz aqui, e como está ligada a parte espiritual também, todo esse cuidado que ele vai dizendo aqui, que não é só preceito religioso, é para nós, como espírito. Complicado isso, hein? Isso aí, né? É a responsabilidade da evangelização e de outros Exatamente. detalhes, né? De observação. Porque é uma energia neutra em si, mas ela, neutra em si que eu digo assim, é uma energia tão forte que ela precisa ser trabalhada. Por isso que a energia sexual, ela pode ser desviada para outras áreas, a arte, a música, o auxílio ao próximo. A gente pode canalizar essa energia. Uma energia muito forte. Tão forte que materializa o espírito, né? É. Eu Pode acho assim, continuar? gente, não sei se vocês concordam, que a gente parasse por aqui e fizesse uma pesquisa sobre a função da glândula pineal para o espírito encarnado. Porque senão a gente vai passar por isso aqui só lendo, sem se aprofundar um pouco. E ele é um capítulo longo. Vocês acham? Eu acho que é bem interessante, né? O assunto, ele é um assunto profundo e eu acho que não vale a pena passar batido. Eu acho que a gente podia, assim, cada um pesquisar, né? Eu achei bem interessante a ideia. Porque aí na próxima a gente abre. Claro que não vai precisar fazer um tratado, né? Mas para a gente pesquisar, olha, vi em tal lugar que a glândula pineal, ela na parte física, ela é isso. Hoje em dia eles já chegaram a essa conclusão, estão chegando. E na parte espiritual também, porque o que nos interessa é essa, como é que ela funciona nessa parte espiritual do espírito. Porque ela vai desabrochar numa época complicada, que é a adolescência. E ela é a glândula da mediunidade. Tem certeza que estão falando do Chico aqui? Quer dizer, tem certeza, não, tem quase certeza. E a gente percebe também que tem pessoas, né, que tem aí eu não sei se é da pineal, né, ou é do espírito. Eu não sei se tem como separar isso, não sei, precisa ter estudo. O desequilíbrio na área sexual, às vezes tem gente que tem desequilíbrio a vida inteira. É bagagem, Luciene. Eu conheço, não conheço, mas eu tenho uma amiga, o sogro dela, com 80 e poucos anos, fez uma cirurgia, né? E por conta dessa questão sexual. Então, isso traz desequilíbrio. Agora, esse desequilíbrio é da glândula? Não é da glândula. Como a gente viu, né? A glândula vai trazer essa memória das vivências do passado. Então, o espírito traz essa bagagem. Sim. O desequilíbrio do espírito. Exatamente, o desequilíbrio é do espírito, que fica adormecido na infância, até para que ele seja bem orientado. Só que quando chega na adolescência, principalmente agora, no meio que nós estamos vivendo, em que as crianças estão sendo despertadas para essa área cada vez mais cedo, e esse estímulo está fazendo com que a pineal funcione também, desabroche mais cedo, por conta desses estímulos. Crianças com 10 anos, com 8 anos, que estão sendo altamente estimuladas sexualmente. É só você olhar para o lado, só se fala nisso. As crianças estão sendo roubadas à infância. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente vai levar também disso para outra encarnação. Quantos espíritos não foram viciados e ser viciados nessa área?
E quantos não estão sendo também? Então, a gente tem que tomar... Por isso que eu acho interessante que a gente pare aqui e não passe batido, para não ficar uma coisa assim... Para que a gente está aqui estudando, não tem pressa, né? É verdade. Vamos fazer assim? Uhum. Então, paramos aqui, ó. O instrutor falava, então, sublime. Foi aqui que paramos? Sim. Aí, semana que vem, a gente já abre para falas. Uhum. Bom? Tá ótimo, tá bom. Ok. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Posso fazer. Então, tá bom. Você tá aqui. Jesus, divino amigo, nosso mestre, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, de nos reunirmos para estudarmos a doutrina espírita, as obras do nosso querido André Luiz, que tanto nos esclarece sobre como funcionam, né, os mecanismos da mediunidade, o mecanismo da vida em si espiritual, né, e traz tanto esclarecimento para nós. E permita, Senhor, que possamos compreender melhor, que isso possa dilatar o nosso entendimento acerca dessas questões espirituais, que possamos trazer para o nosso mundo íntimo esses valores, as virtudes. Usamos tanto, Jesus, para melhorarmos e progredirmos, principalmente nessas questões morais do espírito. Sempre agradecemos essa oportunidade, pedimos, Jesus, por todos os lares, tantas dificuldades de convivência, tantas desarmonias nos lares, Senhor. Então, rogamos a Ti, na Sua misericórdia infinita, possa haver mais paz, mais harmonia nas famílias, nos lares e na família universal, Senhor. Muito temos te agradecer por toda a assistência espiritual que recebemos até aqui e agradecer pela oportunidade de estarmos participando dessa reunião. Obrigada, Senhor Jesus. Boa noite a todos. Até a próxima semana. Até a próxima sexta.